Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do A Fórmula Podcast. Podcast da casa aqui que fala sobre comunicação, marketing, tendências, vendas, empreendedorismo. E hoje a gente vai focar no core, na saúde de todos os negócios, de todo empreendedor, que é vendas, né? Porque um negócio ele só existe se ele fatura, né? Vamos ser práticos e para faturar ele tem que vender o seu serviço, tem que vender o seu produto. Então hoje aqui é uma honra, um prazer, eu chamei dois especialistas na parte comercial, um especialista em vendas, um especialista em inteligência de mercado, e nós vamos trocar uma ideia e prometo para vocês que eu vou tentar extrair o máximo de conteúdo para vocês consumirem e aprenderem. Eu tenho certeza que eles têm muita coisa legal para contar para a gente. Bem-vindo, Rodrigo. Bem-vindo, Thiago, ao Fórmula Podcast. Tudo bem com vocês? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme para a gente estar aqui também e espero que seja divertido para todo mundo. Tenho certeza. Obrigado pelo convite aí, Vinícius. É uma honra aqui estar fazendo parte desse time aí. Né? E com certeza aí vamos conversar bastante sobre esses temas. Legal. Perdendo a virgindade hoje em podcast? Sim. Olha só! Sim, mas está sendo muito legal. Show de bola. Então, prometo que eu vou com carinho. Bom, enfim, para a gente situar a nossa audiência, conhecer um pouco mais de vocês, eu queria ouvir de vocês os pontos importantes que vocês consideram da trajetória de vocês, enfim, pontos de inflexões, de tomada de decisão, que fizeram vocês trilhar o caminho que trilharam até hoje, né? E quem são vocês? Se apresentem para a nossa audiência e contem um pouco da história, por favor. Começar pelo Thiagão, toca a ficha. Então, Vinícius, eu acho que a minha trajetória, pensando em vendas, né? E depois caindo em inteligência de mercado, eu, desde novo, me descobri um pouco vendedor, assim, né? Eu lembro que com 10 anos, mais ou menos, o meu tio tem uma livraria até hoje, né, e dava para nós aquelas revistinhas, aqueles gibis antigamente, né, que tu comprava, só que não vinha com a capa. E aí eu ia acumulando, em determinado momento a mãe olhava e dizia assim, cara, o que tu vai fazer com tudo isso aí? Vou botar fora. E aí eu ia pro portão de casa, levava um prendedorzinho e colocava os gibis e saía vendendo os gibis para fazer um troco. Isso eu tinha 10 anos, acho que essa história também tu não conhecia, Rodrigo. Também não. E de lá para cá, cara, assim, eu tive uma grande oportunidade, né, nessa jornada. Depois fui trabalhar nessa livraria também como vendas, e aí tu começa a entender um pouco mais dessas técnicas que são em volta da questão da venda em si, né? E vim para Porto Alegre, onde eu tive uma oportunidade de entrar na Coca-Cola, e ali foi um marco para mim, uma escola. E eu gosto de dizer assim que a gente sempre precisa ter grandes inspirações, né? E muitos profissionais me inspiraram, né? E até hoje me inspiram. E o Rodrigo, com certeza, é um desses caras. Olha aí que peso, hein? Que se tornou não só uma inspiração, mas como um amigo, né? Que eu carrego na vida até hoje aí. E em breve um parceiro de negócio. Em breve um parceiro de negócio. Não, em breve não. Já está sendo parceiro de negócio. Em breve a gente vai comunicar ao público. Exatamente. Né? E tem muito a extrair dessa jornada. Fiquei 14 anos na Coca-Cola. Né? E aí depois, cara, aprendi muito com grandes profissionais, com pessoas assim que de destaque hoje no mercado, não só na área de vendas, como na parte de planejamento comercial. Né, pessoas que ainda continuam nessa jornada na Coca-Cola até hoje. E esse legado, esse aprendizado, eu acabei depois indo para outras empresas aí, passei também com o Rodrigo na Picadilly, também tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que foram galgando, né, esse nível de conhecimento profissional em segmentos diferentes. E eu acho que esse é o ponto, né? A gente conseguir juntar aquilo que funciona em segmentos diferentes. Sim. E aí isso vai amadurecendo o teu core, né? E esse teu conhecimento depois ele vai sendo melhor praticado a partir da disciplina de utilização de tudo isso que a gente vem tendo ao longo dessa jornada. Então, acho que conseguir juntar um pouquinho desse conhecimento, né? E aí, junto com o Rodrigo, certamente a gente tem muito a contribuir e ajudar as pessoas. Que legal, um círculo virtuoso, né? Que em constante evolução e aprendizado. É isso aí. 2 perguntas. De que cidade tu vieste? Porque tu falaste, daí eu vim pra Porto Alegre. Eu nasci numa eu fiquei curioso. Sim, eu nasci numa cidade bem grande, de um pouco mais de 18 mil habitantes. Gigante, é uma metrópole. Em Tapes, né? Eu sou tapense. Olha, né? Não, cuidando na cidade. Sim. Mas é tapense, né? Então, minha mãe, na verdade, ela morava em Porto Alegre, mas aí quis o destino que eu
eu nascesse em TAPS, né? Legal. Então, trabalhei lá durante algum tempo, depois aí que eu vim para Porto Alegre já acima dos meus 18 anos. Que bacana. Depois, fora do programa, fora do ar, a gente tem algumas pessoas em comum, tenho certeza. Tanto mesmo? de TAPS quanto da Olha Coca-Cola. Fui muito pra TAPS, Lagoa Linda lá, Sim. enfim, o Pontal, era o hotel que tinha até na parte hoje. dos fundos ali. Sim, tem até hoje. A vista, tu podia até entrar ali, bem bacana, tinha um salão de jogos interessante. Eu era criança, mas eu me lembro que eu me divertia bastante nesse hotel. Mas, poxa, legal. Rodrigão, Bom, conte-nos. eu, na verdade, diferente de... e essa é uma das histórias que eu conto ao longo da minha carreira e eu tinha certeza que eu queria ser vendedor, desde muito cedo. Então, eu gosto de dizer que o vendedor, diferente do sonho do pai e da mãe, porque o pai e a mãe sonham em ter o filho médico, arquiteto, engenheiro, astronauta. Porra, vendedor. Então o vendedor nasce vendedor. E eu nasci vendedor. A escola me ensinou, depois de 30 anos nesse mercado já que eu tô, que o vendedor ele recebe um dom. Então, eu recebi esse dom muito cedo, sempre gostei muito de me relacionar com as pessoas, era líder da minha turma, já vendia bolo na escola, e comecei com 16 anos, vendedor pracista, vendedor porta a porta, vendedor de motinho da Brahma, minha primeira grande escola foi a Brahma, fui vendedor especial, então eu passei por todas as funções de vendedor, desde batendo porta a porta, quanto chegando numa rota ou numa região que ninguém conhecia e adentrando pontos de venda, ou depois tendo uma rota para vender Brahma. E ao longo da minha carreira eu continuei sempre sendo vendedor, né? Mas evoluindo, porque na verdade virei supervisor, virei coordenador, virei gerente muito cedo, com 25 anos, com 35 anos já era diretor da Coca-Cola Vompar aqui no Rio Grande do Sul. E então, hoje, depois de 30 anos, eu gosto de dizer que eu sou um vendedor. A diferença é que os desafios vão aumentando, né? As responsabilidades vão aumentando, mas no final do dia, né, quando o mês fecha, a essência de bateu ou não bateu meta ainda está no sangue, e eu acho que é isso que oxigena a vida de um vendedor. Eu sou natural de Porto Alegre, minha família toda radicada em Gravataí, mas nesses 30 anos, então, eu já pude fazer negócios em todos os cantos desse país. Legal. Eu já vendi literalmente do Oiapoque, quando fui gerente regional da Ambev, que fica a 70 quilômetros de Macapá, ao Chuí, quando fui gerente da Brahma em Pelotas. Eu pude fazer negócios em mais de 30 países, pude fazer negócios com a Rússia, pude fazer negócios com África. Então a essência da venda, e aí depois de 30 anos ter passado por Ambev, Coca-Cola, Tintas Renner, Calçados Piccadilly, Móveis Bertolini, a essência de vender é exatamente a mesma. E essa é a essência que eu carrego comigo e é um pouquinho disso que a gente quer agora fazer a nossa parte, contribuindo para esse time de vendedores. Legal, parabéns. Vou pegar um ponto da tua narrativa que vai ser o ponto de entrada aqui no nosso bate-papo de hoje, que eu achei bem interessante. Mas antes, eu falei que ia te fazer duas perguntas, eu te fiz só uma, né? A primeira pergunta foi de onde tu eres, né? E a segunda é o seguinte: qual foi, se tu lembra, logicamente, da sensação de ter vendido os gibis, essa primeira venda? Se tu lembra dessa sensação, se foi essa sensação que te firmou nesse caminho mesmo. Sim. De vendas. Cara, eu lembro sim, Vinícius, e é bem legal isso, assim, porque a primeira missão que eu tinha era como tu tem um apelo emocional por aquele gibi que tu tem, né? Sim. Então, primeiro, assim, o processo de convencimento de não botar fora. Ia ser uma dor muito grande. Sim. Né? Então, ou doar, assim. Então, eu queria
tentado trazer Dá um pouco sentido. de recurso para me poder comprar outros gibis, né? Porque quando eu Legal. visitava o meu tio lá, enfim, era muito engraçado, assim, se tinha, né, algum com sem capa, eu ganhava. Mas eu ficava vendo na prateleira todos Os com capa e o cara bonitinho. achava top. Então eu não Aqueles podia... eram objetos de desejo. Exatamente. Então o que eu pensava? Pô, se eu vender esses aqui, eu posso voltar lá e comprar, então, aquele que eu mais quero, né? E eu lembro, sim, quando eu comecei a vender, e era centavinhos na época, Sim. né, e tal, e comecei a juntar o dinheiro e poder ter a sensação depois de voltar lá e poder comprar o meu gibi, né? Sensacional. Então, cara, é uma sensação, assim, de um dever cumprido com o meu emocional, né? Eu acho que venda tem muito disso, né, Rodrigo? Cara, é um processo emocional. Legal. Né? A gente sabe que tem diversas técnicas que norteiam, mas a emoção, ela carrega consigo toda essa jornada de vendas desde o início até o final, né? E é o que motiva terminar uma venda e iniciar outra. É a questão emocional. Legal, legal. Bom, agora então, vou pegar um ponto que tu falou que eu achei bem interessante. Tu falou, o vendedor, ele nasce com esse dom, com essa coisa da venda. Tenta me descrever, Rodrigo, o que é esse dom, como se reconhece esse dom. Essa é a primeira pergunta. Depois eu tenho outra pergunta também que eu pesquei ali, um fato interessante quando tu falaste dos teus pais. Mas o que é esse dom, assim? Como se reconhece esse dom? Ou o que tu acha importante que pertença a esse dom para um vendedor realmente seguir essa carreira? A primeira habilidade fundamental para o vendedor é a coragem. Então, desde novo, dá para se ver quem tem coragem. Ambição, né, e vontade de crescer e sonho grande. Sim. É algo também, aí um pouquinho do Thiago, ele falou na emoção, mas tem muita transpiração também. E empatia é algo também extremamente importante, porque a gente não vê nenhum nem dois, vemos vários exemplos, porque o exercício de comprar e vender é uma relação de duas partes. Sim. Então, se o vendedor não tem empatia com o comprador ou vice-versa, essa equação não fecha. Mas eu acho que o mais importante dentro destas características todas seria o jogo de cintura, né? O jogo de cintura e saber lidar com o não. Imagina que existem vários estudos, mas em média são 30 nãos para um sim. Nossa. Então o poder de resiliência tem que estar na pessoa, na personalidade, porque você vai receber 200, 300, 500 nãos num dia para efetuar 5 ou 6 vendas. Então acho que esse é um dos principais desafios. E o dom, lembro bem de uma época que estouraram os corretores de imóveis, e todo mundo tirava Cresci, etc. E todo mundo virou corretor de imóveis. E ali dá para ver exatamente quem tinha o dom e quem não tinha o dom. Então o vendedor, em um certo momento, ele foi depreciado, porque dá, tipo assim, consegue um emprego lá para o meu filho, pode ser até de vendedor, como se não houvesse uma outra opção, e muito pelo contrário. O segredo do sucesso de um grande vendedor está na aptidão técnica dele para fazer aquilo. E não porque ele não tinha uma outra coisa para fazer que botaram ele para fazer aquilo. Então, essa é a diferença do que vende e do que não vende. Perfeito. Vinícius, deixa eu comentar. Acho que o Rodrigo trouxe um tema ali que é muito legal. Ele fala do vendedor que nasce com um dom, mas ao mesmo tempo ele traz também que a capacidade desse dom se transformar, né, num sucesso, num vendedor de sucesso, passa por ele conseguir ter o domínio de algumas técnicas, conseguir dominar toda essa jornada de venda, entender, né, desde o momento de uma pré-venda até um pós-venda, como é que ele tem que se comportar e o processo de relacionamento que o Rodrigo traz muito bem isso. Então, assim, um vendedor pode se tornar um ótimo vendedor mesmo não tendo esse dom. Ele é possível, desde que ele pratique e se transforme em cima desse conteúdo, desse tema, né? Sim. E claro, aquele vendedor que já tem aquele dom da aptidão, da energia da venda em si,
pode ir além. Já larga na frente. Larga na frente, uma vez ele conseguindo também ter esse domínio e se aperfeiçoar, porque nós como profissionais somos assim, né? É um eterno aprendizado e sempre está aparecendo coisas novas e a gente está buscando aí cada vez mais aí se tornar melhores, né? Então a gente precisa estar atento a toda essa jornada aí de aprendizado que é constante. Não, perfeito. Imagina o seguinte exercício. Saem 2 vendedores com o mesmo produto para uma base quase idêntica de clientes, com a mesma condição comercial, com a mesma questão de merchandising, de marketing. Um vende mais, o outro vende menos. Essa é a diferença do vendedor capacitado, habilitado, treinado e do vendedor que não cumpre todos os requisitos. Existem dados recentes de 2023 que 76% dos vendedores este ano não atingiram as suas metas. Nossa. Então tem 2 formas de ver. Evidente que tem sim um lado, e a gente passou por alguns exemplos já, de empresas que erram a mão na meta, né, e vira super meta e dobra meta. Mas, em resumo, se tem 70 que não bate e 30 que bate, existe uma diferença técnica entre 2 grandes grupos. Perfeito. Os que vendem e os que não vendem. Perfeito. Isso é capacitação, treinamento, ferramenta, alicerce, fundamento da venda. E isso é o que faz a diferença de um vendedor bem-sucedido para um vendedor não tão bem-sucedido. Perfeito, acho que muito bem vocês falaram, independente do dom ou não, precisa-se treinamento, evolução, técnica. Claro que é muito mais fácil potencializar um dom com essas ferramentas do que alguém que talvez não tenha tão aflorado isso. Mas como tu bem falaste agora, é questão de desenvolvimento, de ir atrás, transpiração, muito bem colocado, né? Enfim, tudo isso faz parte do processo. Vou pegar um outro link que tu tinha falado no começo e ele falou agora também, sobre essa questão, eu vou usar o termo, vocês não usaram, mas a gente sabe que é um preconceito com a profissão. Por que vocês acham que isso aconteceu, principalmente no Brasil, né? Porque a gente vê lá fora, Europa, Estados Unidos, o setor comercial é meio óbvio para qualquer gestor que ele é uma das almas da empresa, o pilar da empresa. Como eu falei na abertura, se tu não tem faturamento, tu não tem empresa. Se tu não tem venda, tu não tem nada. Por que vocês acham que aqui acontece esse preconceito? Que a gente falou assim, pega pro meu filho, pode ser até de vendedor. Que a gente falou, teus pais queriam que tu fosse médico, mas não vendedor. Por que vocês acham isso? Opinião, quero saber a opinião de vocês. Eu acho isso mesmo um pouco contraditório, porque vou dar um exemplo de um médico que segue a carreira, que estuda 10 anos, né, e faz a sua residência e tem a sua formação. Um dentista que estuda 6 anos, ou um engenheiro que faz edificações, cálculos técnicos, etc., responsabilidade fiscal. O vendedor, no começo de conversa, não tem faculdade. Então, o vendedor ele cai no mundo já, mas, ao mesmo tempo, o mundo é feito de vendedores. Perfeito. O próprio médico hoje é um vendedor. O dentista hoje é um vendedor. Hoje, o ato de comprar e vender acontece na borracharia, quando eu vou trocar um pneu. O borracheiro é um vendedor. Então, eu acho que eu não depreciaria o vendedor, porque existe, e a gente conhece, muitos vendedores que ganham muito mais que muitos médicos. Sem dúvida. Assim como em toda a profissão. Mas realmente no Brasil, e aí começaram as expressões americanizadas, né? Então, o key account, né? Era o, sim. Então, o agente de vendas. Conta, então, executivo. Mas no final do dia, vendedor é vendedor. Né? E o vendedor que tem o seu ganha-pão, que tem o sustento da sua família, que construiu o seu patrimônio, que rala todo dia, que tem a sua carteira fidelizada de cliente, esse cara, ele construiu um case de sucesso. Então, eu conheço as regiões do Brasil
onde escritórios de representantes de vendas, Sim. por vezes representantes que não tiveram oportunidade de ter um segundo grau completo, que são donos da cidade. Fruto de baixar a cabeça, de trabalhar, de ralar, de ter muita transpiração, muita dedicação. Então, é relativo isso. Eu acho que o grande vendedor, ele não tem nenhuma vergonha ou dizer que não, eu sou vendedor. Eu digo, eu sou um vendedor. E agora, talvez quem não esteja tão bem ou quem tenha dúvidas com relação até à sua própria carreira, ela entre nessa seara de, eu sou agente de vendas, ele quer mudar o nome da sua essência, que é vendedor. Perfeito. Podendo trazer também, acho que um pouquinho dessa reflexão, né, Vinícius? Eu acho que quando a gente fala em vendedor, talvez a primeira coisa que venha na cabeça é aquela pessoa que, ao entrar numa loja, ela te empurra insistentemente um produto, mesmo tu não querendo comprar aquele produto, né? E aí eu acho que tem uma divisão muito grande ao longo desses anos, com tanta coisa acontecendo, o digital explodindo, né? Tanta revolução nesse meio de vendas acontecendo, que o vendedor de hoje, ele não é o mesmo vendedor, né, de anos atrás, né? Hoje tem muitas questões que norteiam, por exemplo, o aporte que tu tem que ter com o cliente, se o cliente ele quer ser abordado de uma forma insistente ou não quer ser abordado. E aí isso é uma variável que está no aspecto emocional de leitura que tu tem em relação àquele cliente. Então, acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer junto com os vendedores para transformar esse processo antigo, né, em algo que é atual. Né? Então, acho que a primeira coisa que vem na cabeça quando a gente fala em vendedor é essa memória de alguém chato, às vezes. Né? Sim. E toda empresa, se não tiver um vendedor realizando aquela função da venda, né, ela está fadada a falir. Né? Então, o que a gente precisa entender é a dinâmica, a jornada dessa venda. Né? E tentar entender que hoje todo profissional ele precisa ter, sim, esse viés de vendas, né? Porque ele vai conseguir potencializar o seu negócio, seja independente do ramo que ele estiver atuando. Né? Então, acho que um pouquinho desse paradigma que fica, dessa âncora que nos traz na memória de um vendedor, alguém insistente numa loja lá, que a gente vai olhar um produto, mas não é só isso, né? Eu acho que o vendedor ele vai muito mais do que essa figura que a gente guarda. Não, perfeito. Eu acho que vocês colocaram muito bem. Eu concordo plenamente, assim, trazendo para o lado de opinião mesmo. Hoje em dia, todo profissional é um vendedor. E ele começa pela primeira venda, que é se vender. Vender o seu profissionalismo, a sua carreira, eu sou dentista, eu sou médico. E acho que, claro, tem muito bem colocado também essa questão de trazer essa figura do vendedor, porque acaba sendo a primeira experiência que as pessoas começam a ter. Na nossa época, principalmente que tu acabava indo num shopping ou entrava numa loja de rua e já começa aquela abordagem. Claro, hoje o mercado está dinâmico, hoje tem o digital, hoje tem... mudou a figura, essa figura do vendedor para algo mais consultivo, para algo mais técnico, né? Porque o mercado está cheio de oferta. Claro, tem a demanda, mas tu precisa ter esse conhecimento comercial para pegar essa demanda e colocar na tua oferta, né, de forma eficiente, de forma estratégica. Então, quando tu falaste ali, deu um boom dos imóveis, vários corretores acabam, talvez, e aí uma opinião, talvez, justamente por isso, por não se exigir, talvez, um conhecimento mínimo, as pessoas acabam caindo na venda sem nem dom, sem nem vontade, aí acabam trocando, que nem tu falou, vou trocar, eu não sou vendedor, eu sou executivo de compras. Só que essa galera acaba queimando a profissão também, de certa forma, né? Porque, e aí talvez por isso se cria um pouco desse preconceito pelo vendedor chato, mas pelo cara que tá ali, que tu tá vendo que não tá feliz, né? Não tá com propósito. Não tá Eu acho que esse é um ponto importante, sabe, Vinícius? Porque, assim, independente da profissão até, eu acho que é tu entender o teu nível de felicidade durante o processo. Né? O ser um vendedor, o ser um médico, enfim, um sonho, né? Que talvez poucos nascem querendo ser, eu quero ser um vendedor, né? Mas muitos nascem querendo ser um médico, o astronauta, né? Enfim, né? Mas durante a tua caminhada profissional, o quanto de
amor que tu tem por aquilo que tu faz. E eu acho que quando a gente filtra, né, a curva A dos vendedores, a gente percebe que muitos começam a ter o sentimento, né, de pertencer àquela vibração, enfim, durante o processo, quando entende que o processo em si é muito mais importante do que a chegada, né, em um determinado local. Então, acho que isso filtra um pouco, né, dessa questão dos bons e maus vendedores. Tem aqueles vendedores que acabam caindo, né, e realmente não gostam do processo. E tipo, mais um cliente, pouco chato, tem que vender agora, né? Mas quando na verdade é o processo de ele se desafiar em conseguir fazer aquela venda e que ferramentas ele consegue utilizar para conseguir se tornar isso uma realidade. Esse é o prazer. Acho que tá aí o cerne da questão. Um ponto bem importante para explicar da importância do vendedor dentro da seara de uma empresa, a gente faz uma analogia com o corpo humano. Então imagina que o cérebro é o planejamento estratégico da empresa. O pulmão é o financeiro. As veias que capilarizam o sangue são os processos. E aí pode nomear várias áreas da empresa. Você pode ter a melhor marca do mundo. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se não tiver o coração, que é o vendedor, pulsando, o corpo para. Então, essa é a arte da venda. A arte da venda é imaginar que tudo de uma grande organização afunila num vendedor, que é o porta-voz da empresa, naquele ponto de venda que vai levar até aquele consumidor e que no final do dia essa equação toda vai pagar a conta. Perfeito. É o cara que, mesmo sem saber, ele na verdade está levando toda a cultura organizacional, toda a imagem da empresa, tudo aquilo para o cliente. E aí eu, pelo que eu vejo, assim, poucas, vocês têm mais experiência, me tragam isso, mas são raras as empresas que se preocupam com esse movimento de dentro para fora até a ponta, perfeito, até o comercial, até o vendedor. Tipo assim, cara, tu é importante, tu tá levando tudo que a gente se esmera aqui dentro para fazer, tu tá levando pro cara mais importante da empresa, que é o cliente. É difícil achar as empresas assim ainda hoje em dia. E é tão contraditório no mundo de hoje. E a gente vê vários exemplos, mas você tem o melhor software, o sistema de RP que custaram milhões de reais. Sim. Você tem o melhor sistema de logística integrada, automatizada, que custaram milhões de reais. Você tem a parte financeira, que é evidente, é o pulmão de qualquer empresa, que norteia a empresa, porque a empresa tem que vender e receber, sim, e tem que pagar as contas. Mas, ao mesmo tempo, o vendedor ou a estrutura de vendas, proporcionalmente, sobre o investimento ou sobre quanto representa de uma folha, de um DRE de uma empresa, ainda normalmente é a menor participação. Então, a contradição é, se eu tenho a mola propulsora, que é o que paga as minhas contas, ou o que faz a roda girar, mas ao mesmo tempo eu invisto percentualmente menos que outros setores não menos importantes, todos os setores são importantes, claro, essa conta em algum momento aparece. Sim, essa discrepância traz resultados. Exatamente. E se ela for realmente muito... Exatamente. Os resultados são negativos. Exatamente. E perguntando agora pela experiência de vocês, o que falta, na opinião de vocês, para o gestor realmente olhar como tu tá olhando para esse setor? Realmente, tipo assim, cara, isso aqui é importante, eu não posso botar um share de investimento ou de cuidado ou do meu olho aqui menor, né? Por quê? O que vocês acham que falta para o gestor? Assim, perguntando, agora a opinião mesmo. Na minha opinião, o departamento de vendas e a área comercial de qualquer empresa é como o técnico de futebol.
Ele é muito emoção, resultado, pressão, bateu, não bateu, Sim. troca. Os maiores turnovers dentro, se estratificar o turnover de uma empresa, estão na área de vendas. Aí tem várias vertentes, porque realmente a equipe é ruim, e acontece como qualquer outro negócio. Será que eu capacitei como deveria capacitar? Ou será que eu tive a parcimônia de, poxa, o mercado está um pouco para baixo, um pouco para cima, ou seja, não é só o bateu ou não bateu, Sim. E troca todo mundo. Então, infelizmente, a analogia que eu faço é que os departamentos comerciais e equipes de vendas, que são a mola propulsora de qualquer negócio, eles têm essa correlação de resultado a curto prazo. E é evidente que o resultado a curto prazo faz com que você tenha um maior turnover, está cada vez mais difícil contratar gente, consequentemente capacitar gente, evidente que consequentemente fazer o resultado de novo. Perfeito. Um pouquinho também, Rodrigo, acho que durante essas passagens que a gente tem, né, ao longo dessa trajetória profissional, a gente percebe que nem sempre há uma integração, né, entre as áreas para conseguir ter um raio-x mais preciso das necessidades de cada equipe comercial. Né, Vinícius? Eu vejo que por muitas vezes se cria um módulo generalista, né, e acaba caindo no colo, às vezes por sorte, de um vendedor, um curso qualquer. Quando na verdade não se tem uma lupa, né, e uma segmentação por perfil do vendedor, porque eu tenho vários tipos de vendedores. Bem colocado. Né, então eu preciso ter energia para conseguir fazer esse raio-x, né, e conseguir identificar quais são as fragilidades e as fortalezas da minha equipe. E a partir disso eu montar, mas não por um momento pontual, montar uma jornada de desenvolvimento contínuo ao longo de todo o tempo, para esse vendedor ele cada vez ser melhor e trabalhar aqueles que não são tão bons em seus aspectos. Então, o que eu vejo como fragilidade é que, às vezes, assim, a empresa está mal. Não estamos vendendo. Primeiro movimento natural que eu vejo, demite. Né? O cara não está trazendo resultado, enfim, demite. Né? Aí contrata. Já é um custo elevado aí, porque tu teve que ter o custo da demissão, mais o custo agora de buscar no mercado, energia de pessoas, enfim. E aí depois, por último, tu começa a entender a necessidade de um treinamento, né, direcionado para aquela equipe. E às vezes existem equívocos em que vou proporcionar de treinamento para essa equipe. Então, acho que, tentando responder um pouquinho da tua pergunta, eu acho que o que falta é talvez assim, um olhar mais maduro sobre as reais necessidades daquela equipe de vendas. E aí uma integração entre as áreas no sentido de construir em conjunto um pacote que sirva de desenvolvimento para a equipe comercial. Dificilmente a gente vai achar no mercado um pacotinho ali pronto de prateleira que tu vai dar uma ali. Uma fórmula de bolo. Uma fórmula de bolo, porque a gente enxerga muito disso, Sim. Né? Mas aí o curso... Até oferecem a fórmula. O curso se ela é eficiente ou não é outra discussão. Exato, e às vezes custa muito caro. Né? E às vezes o curso que o Vinícius precisa é diferente do curso do Thiago, que é do Rodrigo. Não, e corroborando, a mesma receita de bolo que, por exemplo, serve para um funcionário da TI, que é uma área meio diferente do que um funcionário do time comercial, que é uma área fim. E, por vezes, a grande maioria das empresas elege o mesmo pacote para todo mundo. Exato. E talvez esteja aí, até por diferença de personalidades, uma pessoa do financeiro, que é expert na sua área, uma pessoa da TI, que é expert na sua área, e uma pessoa do comercial, ligado no 360, que não consegue ficar sentado ali 2 horas, e esse é um dos erros, de tratar todo mundo com a mesma forma. Não, perfeito. Eu acho que vocês trouxeram muito bem.
Tu trouxe agora o lance dessa customização, Sim. desse cuidado com enxergar as Sim. particularidades de cada time ou de cada profissional da sua área, e também esse lance da integração entre as áreas, que não é porque elas têm suas particularidades, as suas customizações, que elas não precisam estar integradas. E essa integração, na minha opinião, ela é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que os outros setores precisam entender o setor comercial, né, seja o setor de estratégia, de marketing, para entender, para não fazer essa coisa tipo, não estão vendendo, demite, o setor comercial também precisa entender como funcionam os outros setores, para que também não nade sozinho, né? Porque daqui a pouco o que eu vejo, tá? E eu já vi muito disso, assim, o comercial está sempre reclamando do setor de operações, porque eu vendo e eles não entregam. Sim. Eu vendo e eles não entregam. Eu vendo, tá, mas só um pouquinho. O erro não é só da operação. Talvez tu esteja realmente prometendo alguma coisa ou vendendo alguma coisa numa abordagem ou de uma forma que não é o core dessa empresa. E no final do dia o problema é da empresa. Exatamente, que é o organismo, que é o corpo, como tu falaste, que é a junção de todos os órgãos, de todos os organismos. Então, assim, se o pulmão para ou se o coração para, o corpo todo morre, o sangue não fica circulando nas veias depois de... Os grandes cases de grandes empresas com experiências sensacionais aos seus clientes, ele está no corpo integrado. Perfeito. Onde você liga e fala que o financeiro é um relógio, você tira um pedido, fala com a logística que é um relógio, o pós-venda funciona, o vendedor está de novo na recorrência lá, e essa é a equação de sucesso. No final do dia, tem tanta gente comprando e vendendo que o nível de exigência do cliente, ele só quer receber, o vendedor, comprar, chegar no prazo certo, na qualidade certa, com o produto certo, abastecer, vender, comprar e assim por diante. Perfeito. É tão simples quanto isso. A essência da prestação excelente de serviço está fazer o básico bem feito. O famoso feijão e arroz. Esse é o ponto, eu acho. Assim, eu presenciei diversas vezes, assim, a gente contratando muitas consultorias aí em diversos players caros, né? E olhando, né, processo da porta para dentro e dizendo, vamos fazer o feijão com arroz primeiro. E aí quando tu traz assim, né, presencio uma série de conflitos do que eu vendo, operações não entrega. E aí puxando um pouquinho, né, pro meu lado, assim, qual é o nível de planejamento que está por trás disso? Será que o planejamento de vendas, será que o desafio proposto, ele está subsidiado pela capacidade real que a fábrica tem de produzir, pela indústria? E aí, às vezes, a gente não tem uma clareza, né? A gente coloca um planejamento que tem que correr muito atrás, não pensando em algumas situações que podem ocorrer no meio desse caminho. E aí, em virtude de acontecer alguns problemas, eu não consigo ter essa capacidade e eu peco o principal, né? Que é o processo em si de venda. Sim. Imagina que o mais difícil foi feito. O mais difícil foi o vendedor bateu na porta, o vendedor tem processo de relacionamento, e aí ele vai fazer a venda, ele consegue fazer a venda, e aí chega no final e o cliente não recebe. Qual é o nível de satisfação que esse cliente vai ter numa próxima visita? E quantas vezes presenciamos, né, Rodrigo? O cara chega para visitar novamente o cliente e o cara diz assim, amigão, faz o seguinte, me entrega o primeiro que tu já me vendeu, depois a gente vem falar novamente. E aí, qual é o argumento que tu vai ter nesse momento, né? Mas aí eu acho que tem um ponto, Vinícius, é o nível de planejamento por trás também. Tem muito processo que precisa ser melhor estruturado, né? E às vezes assim, o feijão com arroz, né, Rodrigo, bem feito, ele é o alicerce para muitos avanços mais consistentes que a gente pode ter, né, durante um planejamento empresarial. Perfeito. Acho que como é que tu vai oferecer ou comer filé mignon se tu nem sabe fazer um feijão e arroz, digamos assim. E o quão, vou pegar esse exemplo que tu deu, o quão prejudicial é para o vendedor quando isso acontece. Porque mesmo que a empresa não entregou, esse vendedor, ele prejudicou esse canal, esse network. Porque mesmo que ele troque de empresa e que ele troque de produto a ser oferecido logo mais e chegue de novo nesse cliente,
qual a imagem que ficou? Ficou daquele vendedor que vendeu uma coisa e não foi entregue. Não ficou da empresa, né? A gente, depois desses 30 anos de mercado e 6 segmentos diferentes, vendendo em todos os cantos do Brasil, a equação da venda ela tem 4 passos essenciais. Isso para Coca-Cola, Ambev, tinta, sapato, o que você quiser vender. O armazém da esquina. Exatamente. Primeiro é a pré-venda. Pré-venda é a parte de preparação, capacitação. Eu vou chegar lá, vou me preparar para vender. O segundo é a venda em si. Você chegou lá e efetuou a venda. O terceiro é o pós-venda. Isso tem a ver com lead time de entrega, qualidade de produto. E o quarto é a recorrência. A recorrência é o elo que volta para o processo, ou seja, eu me preparei, eu vendi, eu acompanhei, deu tudo certo e o meu produto girou. A consequência é, eu vou me preparar, vou vender e assim isso é um a círculo roda. Virtuoso. Esse é o círculo campeão do processo de vendas. Perfeito. E, evidente, existe uma seara de coisas. Entre essas etapas e esses quadros, tem uma infinidade. E o mais interessante é que, poxa, mas tanta coisa diferente, né? E ele é exatamente igual, né? Com sapato, com bebida, com tinta, com móvel. Muda um pouquinho do ciclo de vida do produto, né? Então, Coca-Cola, uma venda semanal. Sim. Né? O sapato tem 2 coleções, né? Outono e inverno, primavera, verão, tinta, mais sazonal pós-setembro. Então, mas basicamente esses 4 alicerces, eles são da fundamentação da venda. Independente do tamanho do ciclo da recorrência, a gente tem, claro, o cara talvez vai pintar a mesma casa uma vez a cada 2, 3 anos, vai comprar um sapato 1 ou 2 vezes por ano e vai tomar uma Coca-Cola uma vez por semana. Então, claro, respeitando isso... Respeitando a característica que a gente chama de ciclo de vida. Sim, respeitando isso, o esqueleto é esse. Bom, a gente está chegando ao final, infelizmente, aí foi um belo bate-papo, o tempo voa sentado aqui nesse microfone. Legal. E eu vou fazer um pedido em prol da nossa audiência e antes da gente encerrar. Primeiro, um momento jabá, obviamente, vocês falem o que quiserem de vocês, se quiserem dar spoiler, se não quiserem, eu vou deixar a estratégia para vocês. Mas vou pedir para quem está nos assistindo, assim, nada melhor do que, acho que o Thiago na introdução, na história dele, ele falou sobre as referências, sobre as inspirações, né? Então, nada melhor que quem vê experiência, quem vê cases de sucesso, né? Vendedores aí há 30 anos no mercado, Brasil inteiro, países, enfim, 6 segmentos. Nada melhor de tu extrair, né, coisas valiosas, dicas valiosas, informações valiosas. Se vocês pudessem dar uma dica agora, uma dica para quem está nos assistindo, que é vendedor, ou que vai se tornar vendedor, ou que está pretendendo se tornar vendedor, ou que está com alguma dificuldade, para essa área comercial, assim. Qual seria? Eu quero uma de cada um, vocês tirem para ver quem começa. Cara, eu acho que eu posso começar. Eu acho que... Talvez a gente vai falar mesmo. Não, eu não sei, Rodrigo. Será? Vamos lá. Eu venho uma na... E aí o seguinte, pode dar essa dica para a câmera, para quem está nos assistindo... Eu tenho e depois a gente vai reverberar essa dica, vai usar aí nos nossos canais de comunicação. Vinícius, tem várias dicas, assim, né? Mas tentando buscar uma compreensão, acho que primeiro é a humildade da gente reconhecer que a gente vive uma eterna mudança, né? A gente não vive num cenário estático. E aquela pessoa, aquele profissional, seja vendedor ou qualquer outra profissão, que sentar na cadeira e achar que não precisa mais se aperfeiçoar, cara, esse cara tá fadado a ficar para trás. Né? O mundo está mudando, né? A gente fica às vezes colocando culpa em questões voltadas para a economia, mas ao mesmo tempo, o mesmo segmento ali na porta do lado, o negócio está acontecendo, e por que será? Então acho que a dica que eu posso dar, e aí por viver isso muito, é busque um aperfeiçoamento. O conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. Né? Isso tu vai carregar contigo sempre. Então, e sempre há oportunidade da gente conseguir melhorar e desenvolver. E
E eu deixo o recado aqui que é o seguinte, né? A gente está preparando, né, Rodrigo, já puxando agora. Claro, eu falei. Já vai fazer o jabá. Esse é o momento. Então, esse é o momento. eu acho que é uma grande aproveitar. oportunidade, assim, né? Seja com nós, enfim, mas a gente está construindo com muita atenção, né? Vivendo aí, somando nossas experiências aí, eu acho que mais de 50 anos, Rodrigo, aí de vida comercial em si, né? Dentro da parte de planejar e executar, né? Porque eu acho que tem muito disso. O fazer ali, o papel aceita tudo, né? Mas na hora de colocar em prática, aí que o negócio começa a se mostrar diferente. Então, acho que a gente está preparando com muito cuidado, né? A gente não está querendo colocar a carreta na frente do boi, né? A gente está preparando com muita consistência, né, um módulo aí de desenvolvimento que vai ser tete a tete, né? A gente vai fazer um trabalho muito diferenciado em relação ao cuidado com cada um que vai estar adquirindo aí esse curso que a gente vai estar lançando logo, né? E com certeza aí a gente espera voltar aqui, Vinícius, Sem dúvida. para falar um pouquinho mais sobre esse lançamento. Sem dúvida. Aí sem ser spoiler, aí com informações concretas. Exatamente. Obrigado, Thiago. Show de bola. Bom, o que eu posso dizer depois de 30 anos, onde eu tive a oportunidade de treinar, capacitar, conviver com mais de 2.000 vendedores, em todos esses cantos do Brasil e mais 30 países, a dica que eu dou é que o vendedor não pode parar nunca de sonhar. O vendedor que não sonha não tem fome. O vendedor tem que acreditar que ele vai fazer diferente por ele, que ele vai construir para a família dele, que ele vai sim trocar o carrinho dele, que ele vai comprar a casa dele. E só essa profissão no mundo permite o sonho. Mas ao mesmo tempo, esse sonho, ele não é fácil. E esse sonho, sobretudo, precisa de planejamento, transpiração e muito trabalho. Esse é o segredo do sucesso dos maiores vendedores de sucesso do mundo. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado por esse papo. Obrigado pelo conhecimento que vocês, de forma generosa, externaram aqui para mim, que eu sempre aprendo, eu adoro apresentar podcast por isso. É sempre uma aula. E também para quem está nos assistindo. E acho legal, tu falaste ali do... Perdão. O papel aceita qualquer coisa. Mas aqui a gente tem 50 anos, vou dizer, porque só estou usando porque ele falou. 50 anos 40 dele. Tá, entendi. 50 anos de resultados. E contra resultados não há argumentos. Então, assim, é legal. Com certeza, no outro momento a gente vai se aprofundar mais ainda. Hoje aí a gente está chegando a 50 minutos de programa, já passamos um pouquinho, mas não tem problema, porque quando vale a pena, né, é feito com empolgação. E a Fórmula, mesmo sendo uma empresa em sua essência de comunicação, ela sabe a importância e o valor que a área comercial tem para o ecossistema econômico como um todo, né? Porque o mundo está cada vez mais dinâmico, mais automatizado, e isso sobe a régua cada vez mais. A régua está subindo cada vez mais. Então, a importância de falar o que vocês, de ir atrás do que vocês falaram, da evolução, do aprendizado, mas com propósito, com gana, com sonho, com planejamento, enfim, tudo que vocês falaram aqui. Então, da minha parte, só um muito obrigado aí por esse bate-papo. Espero nos encontrar, que a gente se encontre em breve. Voltaremos. Com certeza, com certeza. Valeu, muito obrigado. Tamo junto. Pessoal, esse foi o Fórmula Podcast. É um episódio aí falando sobre a essência das vendas do comercial. Trouxemos, com certeza, profissionais de qualidade que têm resultado e que, bom, quem assistiu sabe, nos deram dicas valiosas aí para a gente aproveitar, aprender sempre. Esse é o ciclo. E foi isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.